Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, muito obrigado pela sua questão. E há dois aspectos que referiu que eu gostaria, de facto, de abordar. O primeiro foi e tem sido o caráter sigiloso desta matéria. Inclusivamente, há contratos contrapartidas, e isso é assumido até nos relatórios das comissões contrapartidas, têm cláusulas sigilosas, o que eu creio que é, no mínimo, discutível. E, efetivamente, o que faz com que muitos dos contratos estejam verdadeiramente armadilhados. Ou seja, quando se assina um contrato de contrapartidas relativamente a um equipamento com os submarinos, onde se assume, o Estado português assume que, em caso de incumprimento, a penalidade é de 10% do montante contratado, bom, isso, obviamente, que o incumprimento compensa. Claro. E, portanto, o consórcio não está nada preocupado em ser acionado pelo Estado português porque lhe fica muito mais barato. Bom, e, portanto, os contratos foram tremendamente lesivos para o Estado português. Agora, a situação que se criou é uma situação absolutamente insólita, porque a última Comissão de Contrapartidas, que foi presidida pelo Sr. Embaixador Pedro Catarino, e é preciso dizer que o Sr. Embaixador Pedro Catarino fez um esforço meritório para tentar recuperar algumas das situações no estado em que estavam, que era calamitoso, e conseguiu alguma recuperação, embora obviamente isso tenha ficado muito aquém daquilo que era desejável, mas o que aconteceu foi que o Sr. Presidente da República nomeou o Sr. Embaixador Pedro Catarino para representante da República nos Açores, e isso não está em causa. Mas o que está em causa é que não houve solução nenhuma para a sua substituição na Comissão Permanente de Contrapartidas. Bom, e entretanto, a Comissão foi extinta, o Governo anunciou a extinção da Comissão, e o Sr. Ministro da Economia, numa reunião em que esteve aqui na Comissão de Economia, uma reunião, enfim, relativamente tempestuosa, quando perguntado sobre as contrapartidas, primeiro nem respondeu, e depois, alertado pelo facto de não ter respondido, fez uma resposta que não foi resposta, que foi dizer, as contrapartidas, pois, não sei, mas eu vou ver o que é que se passa. Ora bem, nós estamos a falar de mais de 2.000 milhões de euros em que o Estado português foi lesado, e o Ministro da Economia nem sabe o que é que se passa. Então o que é que o Sr. Ministro sabe? É que, de facto... Muito obrigado, Sr. Presidente. Passou a terminar. Concluo e continuarei esta questão depois em resposta a outras perguntas que seguramente surgirão. Muito obrigado. Tem mais. Presidente, Sra. Deputada Karina Oliveira, eu admito que a Sra. Deputada perceba mais deste assunto que o Sr. Ministro da Economia. Mas mesmo assim está muito mal informada. Ele é que não sabe nada, efetivamente. E, aliás, confessou perante a Comissão, confessou a sua absoluta ignorância sobre esta matéria. A Sra. Deputada pergunta porque é que eu não olho para a bancada aqui ao lado. Eu olho para as bancadas todas aqui ao lado. Bom, e até começa ali para a bancada mais à direita, porque, na verdade, quando estes contratos foram negociados, não todos, mas quando eles foram negociados, e aqueles até de maior vulto, foram negociados no tempo do governo PSD-CDS. E o Ministro da Defesa Nacional era o Dr. Paulo Portas, e o primeiro Presidente da Comissão Permanente de Contrapartidas era um dirigente do CDS, aliás, ex-deputado Pedro Brandão Rodrigues. Exatamente. Nos disse que isto era num montante equivalente a um quadro comunitário de apoio. Nunca me esqueço dessa sua afirmação na Comissão de Defesa Nacional, a anunciar o que viria aí de positivo para a indústria nacional e para a economia nacional com todas estas contrapartidas. Agora, quando se anuncia isso, escondendo que em caso de incumprimento a penalidade é de 10%, efetivamente está-se a esconder o essencial. E, evidentemente, que as comissões de contrapartidas que se sucederam, do nosso ponto de vista, houve uma deficiente gestão de todo este processo, até pelas próprias comissões de contrapartidas, quando, por exemplo, as comissões de contrapartidas funcionavam com negócios ruinosos para o Estado, com grandes escritórios de advogados que cobravam os seus serviços ao minuto ao Estado português, dando ainda prejuízo às contrapartidas, à própria Comissão de Contrapartidas, evidentemente que cometeram-se as maiores barbaridades neste processo. E agora quero dizer que nas três bancadas que estão aqui à minha direita, o PS, o PSD e o CDS, não há inocentes. Há gravíssimas responsabilidades que todos têm que assumir nesta matéria e na grave lesão para o Estado português que todo este processo tem representado, que é a da Direção-Geral das Atividades Económicas. Diz a Sra. Deputada, mas isso acabou a Comissão das Contrapartidas, mas foi atribuído à Direção-Geral das Atividades Económicas. O problema, Sra. Deputada, é que eu gostaria que me encontrasse a lei orgânica da Direção-Geral das Atividades Económicas que estabelece as suas atribuições. É que não saiu. Não saiu.
E, portanto, neste momento, esta atribuição está no limbo. Ninguém é responsável por coisa nenhuma. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins tem razão na questão que coloca. Porque, efetivamente, o que é que tem acontecido em todos estes processos? É que as empresas comprometeram-se, e, aliás, a escolha das empresas a fornecer estes equipamentos dispendiosíssimos às Forças Armadas Portuguesas foi feito com base nas contrapartidas que essas empresas ofereciam, terá sido determinante para a escolha. Bom, e o que é que aconteceu? Foi que depois essas empresas, na primeira curva da estrada, arranjavam um diferendo com as empresas portuguesas que supostamente seriam os beneficiárias das contrapartidas. E, portanto, ou com a desculpa que a empresa portuguesa não estava em condições de receber a contrapartida, ou com outra desculpa qualquer, o que é facto é que essas empresas não têm cumprido. Enquanto que o Estado português, os portugueses pagam, como se costuma dizer, com língua de palmo, os equipamentos que adquiriram, essas empresas não cumprem os seus compromissos para com o Estado português. E o que é que acontece? Nada. Não acontece rigorosamente nada. Mas, efetivamente, no relatório que citou, 2010, da Comissão de Contrapartidas, são referidos vários processos em que, designadamente no último semestre de 2011, deveriam ser assinadas cláusulas de responsabilização pelo incumprimento. Ora bem, não se sabe nada. O Governo extinguiu a Comissão das Contrapartidas e não fez nada. Nada. E, portanto, não acionou sequer essas cláusulas. Ou se acionou, não disse nada a ninguém. E, portanto, presumimos que não o tenha feito. Se o Ministro da Economia não sabe, a não ser que haja outro Ministro qualquer que ande a fazer alguma coisa das suas atribuições e que ele não saiba. Mas isso, enfim, isso o Governo é que terá de esclarecer. Agora, queria dizer, nós vamos apresentar uma pergunta ao Governo por escrito muito concreta para que, processo a processo, tendo em conta aquilo que consta do relatório de 2010 da Comissão de Contrapartidas, nos seja esclarecido, ponto por ponto, o que é que o Governo fez para acionar as garantias naqueles processos em que essas garantias se venceram e que deveriam ter sido acionadas nos últimos meses. Porque o país e esta Assembleia têm não só o direito, têm o dever de querer saber o que é que foi feito ou não foi feito nos últimos meses relativamente a esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ana Amaral, eu não percebi muito bem a sua pergunta, só percebi que o Sr. Deputado estava muito atrapalhado. Isso eu percebi. Agora, perguntas, não consegui vislumbrar nenhuma. Eu percebi, bem, vamos lá ver o que é que eu consegui discernir da sua intervenção. Que afinal isto não é assim tão mau, porque de facto as OGNA beneficiaram com as contrapartidas. É verdade, eu disse ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado diz que eu quis aqui lançar poeira. Os dados que eu aqui dei foram rigorosamente os dados que constam do relatório de 2010 da Comissão das Contrapartidas e eu não ocultei o contrato que correu bem, que foi dos F-16, do MLU dos F-16. Eu disse-o. Agora, o facto desse ter corrido bem, e congratulamos-nos todos com isso, não pode ocultar o facto de praticamente todos os outros terem corrido muito mal. E o Sr. Deputado diz, bem, os processos ainda não terminaram. Olha, pelos vistos para o Governo terminaram. Pelos vistos para o Governo terminaram. Para nós, não. Nós entendemos que esta questão não pode ficar assim e que o Estado português tem que continuar a acionar todos os mecanismos que façam com que estes consórcios cumprem as suas obrigações ou sejam responsabilizados por isso. Mas não parece que seja essa a atitude do Governo quando extingue a Comissão de Contrapartidas e quando atribui estas competências a uma Direção-Geral que nem sequer se preocupa em aprovar a respectiva lei orgânica. Agora, Sr. Deputado, não venha dizer que ninguém é responsável por isto. Foi o Estado português. Então olhamos para o ar e ficamos a ver onde é que estará o Estado português. Não, Sr. Deputado. O Estado português tem responsáveis. O Estado português tem tido governos. E os governantes têm que assumir, perante os portugueses, as responsabilidades pelos seus atos e pelas suas omissões. E não há aqui... o facto de muitos governantes e ex-governantes portugueses terem uma enorme impunidade mediática, como sabemos, não podem deixar de ser responsabilizados por aquilo que fizeram e por aquilo que fazem enquanto membros do Governo, porque efetivamente eles têm que responder perante os portugueses pelas suas ações, porque se comprometeram, porque se assumiram
um cargo de responsabilidade à frente dos destinos do país, não podem fugir às responsabilidades desse cargo e têm que aceitar, efetivamente, ser responsabilizados por tudo aquilo que fizeram ou deixaram de fazer. E este processo, Sr. Deputado, é um escândalo que não pode ficar ocultado, sobretudo quando muitos portugueses estão a ser submetidos por este Governo a pesadíssimos sacrifícios, não podem aceitar de ânimo leve que o Estado português deite pela borda fora mais 2 mil milhões de euros e que ninguém assuma a responsabilidade por isso.